Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos para a nossa segunda aula sobre cinética química e, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as condições para a ocorrência das reações químicas, ou seja, quais são os fatores necessários para que uma reação química ocorra. Toda vez que a gente vai realizar uma reação química, nós temos alguns fatores que são primordiais para que ela ocorra. O primeiro deles é a afinidade. A afinidade é a afinidade entre as moléculas que irão reagir. Então, por exemplo, água e óleo não se misturam. Logo, você nunca terá uma reação química ocorrendo entre água e óleo. Para que uma reação química ocorra, a gente precisa que todas as moléculas envolvidas, ou seja, todos os reagentes, possuam afinidade química. Então, eles precisam ter as características necessárias para interagirem entre si. O segundo fator importante é o contato. Por quê? Não adianta termos afinidade entre as moléculas se essas moléculas não entram em contato. Então, se eu tenho duas substâncias que possuem afinidade química, mas elas estão em recipientes diferentes, elas nunca vão reagir. Então, o contato é um fator necessário. As moléculas precisam se tocar, precisam se encostar. Por isso que muitas das vezes as reações químicas ocorrem sob agitação, para que, durante a agitação mecânica, você tenha esse contato entre as moléculas. O terceiro fator são os choques efetivos. O que isso significa? As moléculas não devem somente entrar em contato, elas precisam se chocar, ou seja, esse encontro entre as moléculas precisa ter uma velocidade, ou seja, precisa ser realmente um choque, e esse choque precisa ocorrer na posição correta. Por quê? Toda vez que a gente tem um choque efetivo, isso significa que as moléculas estão se encontrando na posição correta para reagirem, e isso vai permitir que elas atinjam o nosso quarto fator necessário, que é a energia de ativação. Toda reação química possui a sua energia de ativação, e se você não atingir esse valor, a reação não ocorre. Tanto os choques efetivos quanto a energia de ativação são baseados no que a gente chama de teoria das colisões. A teoria das colisões diz que, em todas as reações, os átomos que formam os reagentes se rearranjam, originando novos produtos. No entanto, nem todos os choques entre as partículas que compõem os reagentes vão dar origem a produtos. A gente precisa que esses choques sejam sempre efetivos. Aqui a gente tem o exemplo de dois choques não efetivos ou não eficazes. Então, a gente tem aqui a molécula formada por bolinhas vermelhas e a molécula formada por bolinhas verdes. Quando elas se chocam nesta posição, elas vão se chocar e vão se separar exatamente como estavam, porque a gente tem uma colisão não efetiva, e a colisão não efetiva não gera reação química. Aqui embaixo, outro exemplo de colisão não efetiva. Eu tenho a molécula vermelha na orientação horizontal e a molécula verde na orientação vertical, porém, esse choque ainda não é capaz de gerar uma reação. Então, as moléculas se colidem em velocidade suficiente, mas não na posição correta. Então, nós temos choques não efetivos. Nesta situação aqui, ambas as moléculas estão na orientação vertical e, ao se chocarem, a gente tem uma colisão efetiva, que é a colisão que vai gerar a reação química, que vai permitir a quebra das ligações dos reagentes e a formação das ligações dos produtos. Ou seja, você pode ter colisões não efetivas que não irão gerar uma reação química, portanto, não irão gerar o que a gente chama de complexo ativado. O complexo ativado, ele é um estado intermediário, ou seja, um estado de transição, onde reagentes e produtos
estão ligados entre si numa estrutura intermediária. É um momento onde você está começando a formar as ligações dos produtos, mas você ainda não quebrou totalmente as ligações dos reagentes. Por isso que a gente chama de um estado intermediário. Toda colisão efetiva gera um complexo ativado, ou seja, gera um estado intermediário ou estado de transição na reação química, que é um estado onde você não tem mais os reagentes do jeito que eles eram, mas ainda não tem os produtos na sua forma final. Graficamente, nós podemos representar a formação do complexo ativado da seguinte forma. Nós temos os reagentes, que vão ter uma determinada energia, uma determinada entalpia, e nós temos os produtos, que vão ter outro valor de energia ou outra entalpia. Considerando que a gente está com uma reação exotérmica, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Quando os reagentes eles começam a se chocar, a gente começa a aumentar a energia dessa reação. A gente aumenta o valor da entalpia até chegar num valor máximo, que é o valor da energia do meu complexo ativado. Então, aqui, neste máximo de energia, a gente consegue formar o complexo ativado. A diferença entre o ponto máximo de energia da reação e os reagentes é o que a gente chama de energia de ativação, que é a energia necessária para que uma reação química ocorra. Então, eu saio dos reagentes, aumento a minha energia até a energia de ativação, formo o complexo ativado e depois eu diminuo essa energia até chegar na energia dos meus produtos. Então, toda reação química, seja ela exotérmica ou endotérmica, terá uma energia de ativação para a formação desse complexo ativado. Então, como eu disse, todas as reações têm a sua energia de ativação, que é a energia necessária para que uma reação química ocorra. Aqui, a gente tem um exemplo gráfico da reação exotérmica. Eu saio dos meus reagentes, aumento a energia até o valor máximo, que é a energia de ativação, que é a energia onde eu formo o meu complexo ativado ou estado de transição, e depois eu diminuo a energia para chegar aos produtos. Na reação endotérmica, acontece algo muito similar. Qual é a diferença? Na reação endotérmica, a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos, mas eu também tenho que aumentar a energia da reação até a energia de ativação para formar o estado de transição e depois descer para o valor da energia dos produtos. Então, tanto reações exotérmicas quanto endotérmicas possuem energia de ativação e vão formar o estado de transição, tá certo? Aqui a gente tem um exercício. Considere o diagrama abaixo para a seguinte reação. A entalpia da reação e a energia de ativação representadas são respectivamente. Então, ele quer o valor da entalpia de reação e o valor da energia de ativação. Lembre-se que a entalpia continua sendo energia dos produtos menos energia dos reagentes, ou seja, 25 menos zero. Então, a entalpia dessa reação será 25 menos zero, que é 25, e a energia de ativação 28 menos zero, que é 28 quilocalorias por mol. Segunda questão. O gráfico a seguir representa a variação de energia potencial quando o monóxido de carbono é oxidado a CO2 pela ação do NO2, de acordo com a equação. Assinale a afirmativa falsa. Letra A. O ΔH da reação direta é negativo. O que ele está querendo dizer? Reação direta é a reação no sentido que o gráfico está representado, ou seja, da esquerda para a direita. Como que vai ficar o ΔH dessa reação? ΔH é sempre produto menos reagente, ou seja, o produto ele está aqui um pouquinho abaixo do 200, vamos considerar que seja aqui um valor de menos 225, e o meu reagente está em zero. Então, menos 225 menos zero vai dar menos 225. Então, o ΔH dessa reação é negativo sim. Letra B. A reação inversa é endotérmica. Bom,
Se o ΔH dessa reação é menos 225, ele é uma reação exotérmica. Se ela é uma reação exotérmica, na reação inversa, ela vai ser endotérmica sim, porque se a gente troca o sentido, a gente troca o sinal do ΔH. Letra C. Em valor absoluto, o ΔH da reação direta é cerca de 225 kJ por mol. Tá certo, quando ele fala valor absoluto, ele está pedindo para a gente não considerar o sinal. Então, ele vai ser 225 kJ por mol. D. Em valor absoluto, o ΔH da reação inversa é cerca de 360 kJ por mol. A reação inversa, eu tenho que considerar que meu produto está no zero e os meus reagentes estão no menos 225. Então, na prática, eu só troco o sinal do ΔH. Se na reação direta era menos 225, a reação inversa tem que ser mais 225. Logo, essa afirmação aqui está incorreta. Mas vamos ler a letra E. A energia de ativação para a reação direta é cerca de 135 kJ por mol. Reação direta é do jeito que o gráfico está representado. Lembra que a energia de ativação é a diferença entre o ponto mais alto do gráfico e os reagentes. O ponto mais alto do gráfico aqui está quase no 150 e os meus reagentes estão no zero. Então, se a gente fizer a diferença deste valor por zero, pode dar aproximadamente 135 kJ por mol, sim. Então, essa afirmação está correta. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.